Você sabe mesmo a diferença entre resumo, resenha e fichamento? Muita gente confunde esses gêneros acadêmicos e acaba errando na hora de entregar trabalhos ou atividades na academia, na faculdade. No vídeo de hoje eu vou te explicar de forma simples e prática o que é cada um deles, qual a função de cada gênero e principalmente como fazer cada um deles. Fica comigo até o final que tem modelo de estrutura e dica bônus. Vamos começar pelo mais conhecido, pelo principal deles, o resumo. O resumo é um texto objetivo e impessoal que apresenta apenas as informações principais de um conteúdo, seja ele um artigo, uma pesquisa, uma monografia, um vídeo até, sem que haja interpretação pessoal, ou seja, não apresenta opinião ou posicionamento de quem o escreve. As principais características do resumo são texto curto e direto e sem opinião ou julgamento. O resumo pode ser de dois tipos: informativo com conteúdo, isto é, texto corrido, ou indicativo, que apresenta apenas tópicos. Esse é ainda mais resumido do que o informativo. E aqui vai um exemplo de situação na qual você deve escrever um resumo. Você na academia, na faculdade, lê um artigo e precisa resumir os principais pontos, como o objetivo, a metodologia e os resultados daquela pesquisa científica. Então, você escreve um resumo para contemplar todos esses achados, todos esses pontos principais do artigo que você leu. Esses são os pontos principais de um artigo e por isso precisam estar no resumo. Agora, uma dica prática para você escrever um resumo sem ter dor de cabeça. Leia todo o texto e destaque as ideias-chave e depois escreva com suas próprias palavras de forma clara e objetiva, tentando abordar todos os pontos principais daquele texto lido. Lembrando de que você não pode emitir opinião ou julgamento. O resumo é apenas para indicar os pontos principais de um conteúdo. Agora vou te explicar o segundo gênero, que é a resenha. Ela é muito confundida com o resumo, pois se parece bastante com ele. Mas agora vou te mostrar as principais diferenças entre eles. A resenha é diferente do resumo porque ela tem opinião. Basicamente, este é o principal diferencial da resenha: a presença de ponto de vista, a presença de posicionamento, a presença de opinião de quem escreve a resenha. Além de apresentar as informações principais da obra, assim como o resumo, a resenha analisa, julga e interpreta o conteúdo. Então, estas são as principais características desse gênero. A resenha apresenta um resumo inicial da obra. Além disso, ela inclui análise crítica ou avaliação. Isto é, nela você pode elogiar, pode criticar e até fazer comparações com outras obras, fazer comparações com outros conteúdos que você já leu. Ou seja, você pode sim, de fato, se posicionar, dizer o que é que você achou daquele conteúdo, dizer se você recomenda aquele conteúdo para outra pessoa e dizer se aquele conteúdo é útil ou não para a academia, por exemplo, se ele é útil ou não para outro leitor, se ele é útil ou não para atender os objetivos científicos, por exemplo, ou simplesmente do seu gosto pessoal. E aqui vai um exemplo de situação em que você deve escrever uma resenha. Você lê um livro para uma disciplina na faculdade e precisa escrever uma resenha crítica dizendo o que você achou daquele livro, dizendo o que você achou da abordagem do autor, por exemplo, dos argumentos e até da relevância da obra. Isso significa que, além de resumir os pontos principais da obra,
você também deve incluir o que você achou do livro, o que você achou daquela obra, qual é a sua opinião sobre o que você leu. E agora vai uma dica prática para a produção desse gênero acadêmico. Divida sua resenha em 3 partes: apresentação da obra, análise crítica e conclusão/opinião fundamentada. Dessa forma, você conseguirá organizar melhor o seu texto e atender aos objetivos desse gênero textual acadêmico. Agora vamos ao fichamento, que é um gênero diferente dos anteriores. O fichamento é uma ficha de leitura que você faz durante o estudo de uma obra. Ele serve para organizar informações importantes, trechos e observações pessoais de quem leu aquela obra. Existem alguns tipos de fichamento e eu vou te mostrar agora quais são os mais comuns. Fichamento bibliográfico, no qual são apresentados dados da obra. Fichamento de conteúdo. Neste tipo são apresentadas as principais ideias do texto lido. E fichamento crítico. Este tipo é bem parecido com a resenha, porque além de você fichar, você apresentar os principais pontos do texto lido, você também deve tecer comentários sobre o que você achou daquele trecho. Então você vai anotando vários trechos, você deve lembrar de sempre colocar a página de onde você tirou aquele trecho e também deve colocar um comentário seu sobre aquela citação, sobre o que é que você achou daquele trecho. Você pode até fazer meio que uma análise explicando o que é que aquele trecho, o que é que aquela citação está dizendo, sobre o que ela está falando. E você pode também fazer relações com outros textos que você já leu em outro momento. Fazer fichamentos é essencial para você compreender bem o que foi lido e principalmente para você poder usar aquele texto lido em futuras produções suas. Você pode usar aquele texto lido como citações e também como fundamentação teórica. Então, se você precisa escrever um artigo, um TCC, você deve apresentar uma fundamentação teórica. Para utilizar os artigos, as pesquisas que você leu anteriormente, você segue os fichamentos que você fez e você terá lá uma organização maior, uma melhor organização para você poder pescar as citações e colocar na fundamentação teórica do seu trabalho. Dica prática: use quadros ou planilhas para organizar os dados. Escreva com objetividade e, se possível, adicione observações e relações com o tema do seu trabalho, com o tema da sua pesquisa. E aqui vai uma dica bônus. Quer deixar seus textos mais organizados? Crie um modelo padrão de resenha, de resumo e de fichamento. Assim, toda vez que você for estudar ou escrever, você já tem um guia para não se perder. E o melhor, isso ajuda muito quando chegar a hora de escrever o TCC ou de fazer um artigo científico. E aí, conseguiu entender as diferenças? Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com um amigo e se inscreva aqui no canal da Ponto a Ponto Revisão de Textos. Aqui a gente te ajuda com revisão textual, com formatação, mentoria de TCC e tudo que você precisa para mandar bem nos seus trabalhos acadêmicos. Se quiser, comenta aqui embaixo. Eu quero um modelo de resumo, resenha e fichamento que eu posso disponibilizar um PDF gratuito. Até a próxima!